Olá, pessoal. Retomando nossa aula de História Contemporânea, Revolução Francesa, parte 5. Não se preocupe muito com o excesso de aulas de Revolução Francesa, porque, como nós falamos, você precisa ter uma visão crítica acerca da Revolução e não meros acontecimentos. Então, se preocupe mais com as interpretações, não com os fatos. Vamos lá. Paramos justamente no momento em que, final da República, começo da República Francesa, formação do Comitê de Salvação Pública, que seria justamente o poder executivo na França, o massacre de setembro, mudança no calendário francês, justamente porque a convenção, pelo fato dela ter uma característica mais radical popular, os caras achavam que tinham que alterar o calendário francês. Uma nova era. O rei é executado, até porque, ele, além de ser visto como traidor, já não existia mais a monarquia na França. A convenção, um dia depois do início da convenção, você tem a proclamação da República. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que, aos poucos, a convenção começa a tomar uma característica peculiar, que é o radicalismo. Olha lá, 14 de julho, você tem o assassinato de Jean-Paul Marat, um dos líderes da Revolução, amigo pessoal, inclusive, de Robespierre, o incorruptível, lembra? Marat foi assassinado, cadê a margem? Olha lá, o assassinato de Jean-Paul Marat na banheira. Naquela época, não existia antibiótico, não existia pomada, e ele tinha um cavalo que tinha muita coceira, e era muito comum ele receber as pessoas na banheira. Até que um dia chegou uma mulher chamada Charlotte, sabe-se lá porque ninguém sabe ao certo. Quem te disser isso, com certeza não tem conhecimento de causa, porque ninguém sabe ao certo o que levou Charlotte. Existem várias interpretações. O certo é que ela foi lá e deu uma facada no Jean-Paul Marat. E quando ele acaba morrendo na banheira, o que vai acontecer? Associado ainda à chamada revolta da nobreza da Vendéia. De um lado, um dos líderes da Revolução foi assassinado na banheira. Do outro lado, a nobreza insuflando os camponeses para lutar contra a Revolução. Esses dois fatores, o assassinato de Marat e a revolta da nobreza da Vendéia, leva Robespierre, o incorruptível, ao que? A conduzir a presidência do Comitê de Salvação Pública, governar sozinho, isolar os demais e criar a chamada ditadura robespierriana, ou seja, é a ditadura. E aí qualquer um que se opõe a Robespierre, ele manda executar. Olha lá, sob a direção dos jacobinos, a convenção promulgou uma constituição extremamente radical para a época, que é a Constituição de 1793, que é a Constituição do ano 1, o ano da Revolução. Aboliu a escravidão nas colônias, reformulou, agora a reforma está na Constituição, do calendário, tabelou preço, a chamada Lei do Máximo, era uma espécie de tabelamento de preço de salários e de produtos. Por quê? Porque eles achavam que, tabelando preço e salário, eles iam controlar a inflação. Eles achavam isso na época. Então foram criadas uma série de reformas, principalmente com a Constituição de 1793. Robespierre impõe a ditadura após a morte de Marat, e começa a implantar um regime de terror. Por isso que é chamado de terror, porque ele vai começar a executar os inimigos da pátria, nobres, padres, que é mais, e qualquer um que desafie sua autoridade. E aí ele chama um médico chamado Joseph Guillotin e diz: matar as pessoas, o machado é muito ruim, a pessoa pode ficar estrebuchando, então é melhor criar uma máquina para matar as pessoas de forma rápida, sem dor. Aí o Joseph Guillotin vai lá e cria o quê? Ele cria a guilhotina, que, segundo ele, as pessoas iriam sentir apenas um leve frescor no pescoço.
Só que depois ele começou a ver que ele criou uma máquina de matar inocentes, né? Todo dia tinha gente morrendo no meio da Praça República, né? A chamada Praça da Revolução na época, todo dia. Era como se fosse um espetáculo, né? Matar nobres, padres, ladrões comuns, qualquer pessoa, né, que fosse presa, inocente ou não, ele tinha que parar no meio da execução para divertir a massa. Né? Olha lá, o Carrasco ainda pega a cabeça do cara e mostra para o povo. Tá? E aí chega uma hora que o próprio médico Joseph Guillot abandona a medicina. Por quê? Porque ele não suporta ver uma máquina que ele cria, né, para matar inocentes. E é claro, esse terror, essa ditadura acaba levando uma divisão dentro do Partido Jacobino. Né? Só antes da gente chegar na divisão do Partido Jacobino, aí está Robespierre. Né? Olha só, o segredo da liberdade está em educar as pessoas, ao passo que o segredo da tirania está em mantê-los ignorantes. Maximilien, Marie Isidore Robespierre. Esse cara era extremamente idealista. Só não esquece que o radicalismo se excedeu e ele começou a matar inocentes. Portanto, todos os grandes líderes da Revolução foram sugados pela própria Revolução. Né? Morreram de forma trágica, inclusive ele. Vamos lá, olha lá. Chega um momento, né, em que a lei do máximo, é o finalzinho da convenção, olha lá. A lei do máximo, tabelar preço e salário, não gera o efeito esperado, né? Começa a gerar desaparecimento dos alimentos, dos comércios, começa a gerar mais inflação, ágil. Né? A lei da reforma agrária, criada também na convenção, não atinge seus objetivos. Né? Começa a haver divisão dentro dos jacobinos, o próprio Danton, né? Que começa a se opor a Robespierre. Fala, você está matando inocente. Como Robespierre é um cara extremamente idealista, ele não aceita a oposição. E ele manda Danton para a guilhotina. Tem até o filme Danton e o processo da execução, mostra Danton sendo executado. Por quê? Porque ele se opôs a Robespierre. Danton era um jacobino moderado. Né? Robespierre era um jacobino mais radical. Né? Então, qualquer um que se opunha a ele era execução na guilhotina. Danton foi executado porque se opôs ao terror. Né? Então, vários fatores. Olha lá. A lei do máximo gera mais inflação. A reforma agrária não beneficia os mais pobres. Né? A divergência em relação ao terror, que começa a matar inocentes, isso tudo começa a enfraquecer Robespierre. Lembra que eu falei na aula anterior? Eu falei, olha, camarão a termidor, camarão na chapa quente. Termidor é o mês de julho, é o mês mais quente na França. Camarão na chapa e sem cabeça. Por que sem cabeça? Porque, olha lá, o terror e o golpe do nono termidor. O nono termidor representa justamente a execução de Robespierre. O incorruptível, ele perde apoio dos próprios jacobinos. Né? Começa a matar inocentes. Aí, de um lado, você tem a direita, que são os girondinos, a esquerda, que são os próprios jacobinos, e no meio, a planície ou pântano, que são os indefinidos. Olha lá, a esquerda radical começa a se dividir. A direita, que são os girondinos, que querem acabar com a revolução, e os indefinidos politicamente. Então, Robespierre, em função dos excessos cometidos pelo terror, acaba perdendo apoio do seu próprio partido. Aí, chega um momento que um soldado chamado André Merda, sobrenome Merda, deve ser cruel, disseram na época, eu li uma vez numa revista histórica, né, que o cara chegou, deu um tiro de garrocho na mandíbula de Robespierre, aí caiu, levantou, levaram ele fazendo uma ameaçola nele e tal. Resumindo, depois que ele levou esse tiro na mandíbula, apesar de recuperado, ele no outro dia ele acabou sendo executado, né? Em função de implantar uma ditadura. Né? E o dia da morte de Robespierre é chamado de nono termidor, 27 de julho de 1794. Olha lá, o nono termidor é chamado também de reação termidoriana.
ou seja, é um momento em que Robespierre foi, nono termidor ou reação termidoriana representa o quê? A execução de Robespierre e o fim da convenção. O fim da convenção abre condições para que a alta burguesia, os girondinos, a direita conservadora, né, os banqueiros, a alta burguesia, passem a assumir o controle da França naquilo que a gente chama de terceira fase da Revolução, que é diretório. Só para lembrar, diretório é o governo dos diretores. Tá? Eram 5 diretores. O que caracteriza esse governo do diretório? Corrupção, inflação, o que mais? Oposição dos jacobinos que querem voltar ao poder. Né? Olha, é uma situação... Toda vez que eu dou essa aula, eu me lembro do governo Temer. Né? Olha lá. O cara agarra na teta do Estado, né? E aí o PT quer voltar, e aí fica aquela ameaça de corrupção, de inflação, enfim, de guerra civil no país. É a mesma coisa o diretório. O diretório é caracterizado justamente por essa instabilidade política, social, ameaça jacobina, né? Que mais? Corrupção dos diretores, inflação, burguesia não consegue controlar, a oposição forte, ameaça de guerra civil. Aí chega um momento, a conspiração dos iguais, né? Que é justamente as lideranças jacobinas, Graco Babelf, que era um jornalista, encabeça um movimento para derrubar o diretório. Só o diretório, que é uma fase burguesa, né? Só que ele acaba sendo executado na guilhotina. A burguesia se utiliza do chamado terror branco, ou seja, a burguesia elimina seus adversários e aí, diante de instabilidade política, ameaça de guerra civil, o que vai acontecer? Dois diretores, Abadissier, mais Georges Decoux, que era banqueiro, chamam um membro do exército, que era Napoleão Bonaparte, e falam, olha, vamos entregar você o poder na França, na ditadura, para que você acabe com a ameaça de guerra civil. A burguesia pensa em quê? Em manter suas propriedades, mesmo que tenha que perder a liberdade. Ou seja, diante de uma ameaça de uma guerra civil, o que vai acontecer? Os diretores aceitam entregar o poder nas mãos de um presidente, né, de um governante militar que teve uma carreira meteórica no exército, que era Napoleão Bonaparte. E aí nós temos o golpe do 18 Brumário, que representa o fim do diretório, o fim da Revolução e o início do período napoleônico, que a gente vai ver em aulas posteriores. Tá? Então, só para fechar, cada uma das fases da Revolução teve características peculiares. Assembleia, a fase moderada. Convenção, a fase radical jacobina. E o diretório, a fase de instabilidade política e social, ameaça de guerra civil, a fase burguesa. Muito obrigado a todos. Não esquece de dar um joinha lá embaixo. Né? E aí a gente vai continuar com as nossas aulas de história contemporânea. Obrigado a todos.